Olá, abençoados, graça e paz. Eu sou Luiz dos Santos, do canal Geração Iluminada. Abençoados, vocês sabem qual o principal objetivo do sistema religioso tradicional? Eu acredito que quase todos sabem esta resposta, né? É óbvio que o principal interesse é financeiro. O sistema religioso anda de mãos dadas com a política, portanto, já começa errando por aí. Em todo este tempo que existe o sistema religioso, desde a época de Constantino, as instituições religiosas só vêm crescendo e enriquecendo financeiramente falando, criando cargos e títulos igualzinho uma empresa, não é isso? Ou eu estou enganado? Então, o principal objetivo do sistema religioso é exatamente isto, ser uma empresa e crescer a cada dia mais. Se pelo menos eles pregassem a Bíblia de forma clara e verdadeira, menos mal. Mas além de pregar a Bíblia fazendo manobras, enganando os incaucos, os fiéis, e eles ainda cobram caro e muito caro por isto. Eu não me conformo com estas atitudes. Por isso que eu faço estes vídeos. E olha que eu nunca, graças a Deus, eu nunca frequentei nenhum tipo de instituição religiosa. Graças a Deus, glória a Deus por isto. Eu apenas estudo a Bíblia na sua essência, a palavra de Deus, principalmente, em especial, o Evangelho da Graça, que é o novo pacto, a nova aliança, que foi estabelecida pelo Senhor Cristo Jesus. Simples assim. Não, e tem outra. O engraçado, aliás, melhor dizendo, um dos maiores absurdos é que essas instituições, essas igrejas, se titulam ser de Cristo. Isto é inaceitável. Inaceitável, na minha opinião. Na minha humilde opinião, é inaceitável. Porque do Evangelho de Cristo, eles não pregam. Se pregarem 1% é muito. Em todas as igrejas que se titulam cristãs. Se pregarem 1% do Evangelho de Cristo, é muito. Eu nunca frequentei, mas eu fiz muitas pesquisas e tenho vários amigos que frequentam. Então, eu trabalhei, antes de estar falando assim, eu consultei várias fontes, inclusive amigos do sistema. Inclusive, tenho parente que frequenta uma instituição dessas. Abençoados, Paulo recebeu o Evangelho de Cristo para pregar as boas novas, coisa que o sistema religioso não faz. Olha o que ele disse em 1 de Coríntios, capítulo 3, versículos 10 e 11. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei eu como sábio construtor o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Percebem, abençoados, que o evangelho que Paulo pregou é autêntico. Ele recebeu no terceiro céus do próprio Cristo ressuscitado. E olha o que ele diz nos versículos seguintes. E se alguém sobre este fundamento levanta um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada no fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Paulo está dizendo que o Evangelho de Cristo é o fundamento, o qual ele estava pregando, ministrando. E se levantar outro, por exemplo, de madeira, de feno, palha, o fogo provará qual seja a obra de cada um. É o que faz o sistema religioso, levantando um outro evangelho, o Velho Testamento, o Velho Pacto, a Velha Aliança. Engraçado que o sistema religioso edifica um novo evangelho e põe o nome de Cristo no meio. Mas pregar o evangelho de Cristo, que é bom, nada. Daí as pessoas perguntam para nós que somos da graça,
da sã doutrina de Cristo, se tudo foi consumado no ano 70 DC, todas as profecias foram cumpridas, por que que o mundo está dessa forma tão violento, cada dia mais violento? Eu responderia, na minha opinião, a resposta é a minha opinião. Isso não tem na Bíblia, não está em lugar nenhum, a minha opinião. Vou responder como se através de uma pergunta. Por que será, né? Será se não é por esta razão? Porque estão pregando, estão deixando de pregar o evangelho de Cristo que Cristo estabeleceu para todos nós nos tempos vindouros, nos séculos vindouros. Essa parte já é bíblica. Será se não é por isso? Estão pregando um outro evangelho, um evangelho distorcido, que dá na mesma, para mim dá na mesma. O evangelho distorcido é um outro evangelho. E o sistema religioso, isso é que faz. Será que não pode ser por esta razão que o mundo está cada dia mais violento, mais complicado? É algo para a gente parar e pensar, né? Principalmente o sistema religioso tradicional. Abençoados, eu me refiro ao sistema religioso de forma geral, sistema religioso tradicional, as igrejas de forma geral, e não me refiro aos irmãos que frequentam estes locais. Que fique bem claro isso, né? Porque se alguém tem culpa destas manobras bíblicas, este alguém é o sistema religioso e não as pessoas, os filhos de Deus. Então, irmãos, está muito claro e biblicamente comprovado que o sistema religioso tradicional não tem nenhum interesse em edificar o Evangelho de Cristo, em pregar o Evangelho de Cristo aos irmãos, e sem manter as suas empresas crescendo cada vez mais. Olha o que Paulo disse em 2 de Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Porque nós não somos falsificadores da palavra de Deus, como tantos outros, mas é com sinceridade, é da parte de Deus e na presença do próprio Deus que em Cristo falamos. Vocês veem que na época de Paulo já falsificavam a palavra de Cristo, o Evangelho de Cristo. E hoje continua dentro das igrejas, das chamadas igrejas. Se Paulo tivesse aqui hoje, imagine como ele ficaria vendo o Evangelho de Cristo sendo anulado. Vejam o que Paulo disse em 2 de Coríntios, capítulo 11, versículo 4. Porque se alguém vem e vos prega outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, de boa mente o suportais. Paulo está dizendo aos irmãos de Corintos, se vier outras pessoas pregarem um outro Jesus, um outro Evangelho, que eles suportem, não criem contendas, não arrumem confusão com isto. Isso lá na época de Paulo. Agora, depois de quase 2000 anos, fica muito difícil, é inaceitável que até hoje nós aceitamos um outro evangelho que não seja de Cristo. É o único que tem na Bíblia para os nossos dias, os nossos tempos, nós eleitos, filhos do Senhor. Naquela época, Paulo estava pregando o fundamento do evangelho de Cristo. Agora, nos nossos dias de hoje, quase 2000 anos depois, já era para estar totalmente edificado, 100% edificado, o Evangelho do Senhor. Mas, infelizmente, o sistema religioso fez as suas manobras desde sempre, nos manobrou e nos desviou do autêntico Evangelho, que é de Cristo. Infelizmente. E olha o que Paulo disse em Romanos, capítulo 16, versículo 18. Porque os tais não servem a Cristo nosso Senhor, mas ao seu ventre, e com palavras suaves e lisonjas enganam os corações dos inocentes. É exatamente o que o sistema religioso faz.
desvia a verdadeira palavra do Evangelho de Cristo para o seu próprio ventre, com o único e exclusivo objetivo de enriquecerem as suas empresas. Somente isto. Abençoados, não é Luiz dos Santos que está falando isto. Eu simplesmente estou lendo a Bíblia e dando a minha opinião do jeito que eu penso em cima dos textos bíblicos. Ok? Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, graça e paz.